nação dorameira, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kelma e hoje nós vamos falar sobre mini dramas, aqueles mini dramas que você consegue assistir em qualquer horário do seu dia e que, claro, vão deixar você satisfeito porque são muito fofos. Não sai daí que hoje você vai saber os 5 doramas japoneses que são mais fofos de se assistir. Começando a nossa lista do top 5, vamos partir de Ei Sensei, você não sabe? É um dorama muito fofo, que tem apenas 6 episódios. Fala sobre um romance entre duas pessoas. Hanai é uma escritora, ela é uma escritora de mangá, e o sonho dela sempre foi escrever. Ela se dedica muito, ela é muito apaixonada pela profissão dela. Isso quer dizer que ela não liga com a aparência. O tempo todo ela tá muito bagunçada de todo jeito. O que importa é que a história dela seja cativante, que seja gostosa de ser lida. E com isso ela se importa muito com o seu público. Do outro lado, nós vamos ter Hit. Hit é um cabeleireiro muito apaixonado pela sua profissão, que também gosta de deixar as pessoas que ele atende muito satisfeitos. Então, ele faz de tudo para que o seu atendimento seja excelente, para que ele tenha uma boa conversa e também para que ele possa trazer mais pessoas para esse salão. Certo dia, Hanai foi se encontrar com o seu editor para falar sobre o seu mangá e acabou que o editor sempre tirava onda com ela por causa da aparência dela. Ela sempre estava parecendo uma doida. Então ele sempre tirava onda com ela, dizendo que ela nunca ia arrumar um namorado e tudo mais. Nesse dia, ela saiu decidida a tentar fazer alguma coisa por ela. E olhando-se em uma vitrine, em uma loja, né, na frente, ela viu que estava horrorosa e meio que se assustou com a sua aparência e decidiu que naquele dia ela ia fazer algo diferente. Então, por ali onde ela estava, ela procurou um salão de beleza mais próximo e claro que era o salão de beleza onde Hit trabalhava. Ela foi lá, eles atendeu ela super bem, tão bem que ela pegou no sono enquanto ele ajeitava o cabelo dela. Para vocês verem como as mãos dele eram mãos de fada. Acontece que ele achou ela bonita depois que ela estava arrumada e tudo mais. E ela também saiu do salão com aquela ideia de, nossa, ela é muito gatinha. E claro, ela é muito bonitinha, enfim. E aí ela foi para casa e ficou pensando nele e tudo mais. E depois ela voltou ao salão e eles conversaram. E aí começou uma amizade. E essa amizade foi florescendo até um relacionamento. Só que eles tinham uma grande questão. Ela estava sempre trabalhando, o tempo que ela tinha livre, ela estava sempre se dedicando ao seu mangá. E ele estava sempre se dedicando a ser um bom cabeleireiro, a saber novas coisas, novas tendências. Então eles estavam sempre muito preocupados com o seu mundo. Isso meio que atrapalhava o relacionamento deles. Então, eles tiveram que arrumar meios e coisas para que eles pudessem se aproximar cada vez mais. Claro que houveram algumas coisinhas ali que meio que dificultaram a situação, mas no fim tudo deu certo. É um doraminha muito legal, é bem rapidinho, são 10, 12 minutos cada episódio, passa bem rapidinho e você nem vê. Vamos ao segundo dorama, que se chama House Merjane. Nós vamos falar nesse dorama muito fofo sobre um rapaz que se chama Miuri e ele tá com um grande problema. Não é que ele esteja com um problema, mas a mãe dele tá doente. E o sonho da mãe dele é que ele se case. Então, o que é que ele pensa? Se eu me casar, eu vou ajudar a minha mãe a melhorar do seu problema de saúde e ela vai ficar feliz. Como ele é um filho que quer ver muito a mãe feliz, então ele fica desesperado para arrumar uma namorada logo. O que é que ele faz? Vai para um site de relacionamentos. Nesse site de relacionamentos, ele fica procurando. Ele não quer nem namorar, ele não quer nem conversar, ele já quer assim, primeiro encontro, tchau. Claro que é o típico casamento por contrato, né? E nesse meio tempo, acontece que Haruta é uma moça que tá com muita raiva e ao mesmo tempo se perguntando por que o homem que ela tanto queria casar traiu ela. Então, ela com a ideia de se eu arrumar outro, tudo vai passar,
também vai pro site de relacionamentos procurar alguém. Acontece que ela começa a achar o nosso rapaz lindo. E ele é lindo, né? Claro. Enfim, acontece que eles se encontram e nesse encontro eles decidem que vão se casar. Assim, do nada, pá, vão morar junto. E aí ela deixa tudo, ele deixa tudo, eles fazem um casamento, assim, na carreira, tudo bem, né, nos conformes, vamos dizer, porque tem que ser nos conformes que é pra mãe dele acreditar, e a família dela também, e aí eles vão se casar e vão morar juntos. Até aí tudo ok. A mãe dele pensa que eles tinham um relacionamento e tudo mais. Aparentemente eles são um casal feliz. E em casa eles têm as regras do casal, porque na realidade eles não são um casal, né? Eles ainda não são. Então cada um tem o seu quarto e tudo mais. Só que acontece uma coisa que eles não esperavam. E uma coisa que eles não pensaram, e claro que é uma coisa que a gente tem que perguntar logo quando conhece uma pessoa, é onde você trabalha, em que você trabalha, o que você faz. E eles não se perguntaram isso. Então eles descobrem que trabalham na mesma empresa, olha que legal. E tipo, eles descobrem assim, ao vivo, eles se encontram na mesma empresa e fica aquele clima de, oh, você trabalha aqui. E eles não sabem como reagir um com o outro, porque tem todo esse climão de casamento e tudo mais que eles já carregam fora da empresa. E agora, como foi uma coisa de imediato, assim, aconteceu muito rápido, ela não estava num relacionamento. Ele também não estava num relacionamento. Então, as pessoas que trabalham com eles, a gente já sabe que, infelizmente, muita parte da sociedade participa do nosso relacionamento quando a gente tá com alguém. Então, pra chegar assim e dizer, ah, eu tava num relacionamento e ninguém sabia, é estranho. Então, eles decidem fazer o quê? Um casamento escondido. Na empresa, ele sai antes ou ela sai antes e eles se encontram em casa. Mesmo que eles saiam juntos, em determinada parte do caminho, eles se separam e chegam separados na empresa. E isso acontece todos os dias. Mas, com o passar do tempo, esse casamento de mentira vai se transformando em um casamento de verdade, onde eles começam a perceber que existem diferenças entre eles, mas que também existem muitas coisas que eles têm parecido. E coisas que ela começa a gostar nele e ele começa a gostar nela. E à medida do tempo eles vão se apaixonando, vão ficando mais próximos e vão começando a pensar nessa possibilidade, nessa questão de falar desse relacionamento deles lá na empresa. Claro que quando eles falam, pá, é aquela loucura, né? Porque foi tudo de imediato, ninguém estava esperando aquele casamento, nenhum relacionamento entre eles, mas as visitas que ela faz ao setor dele começam a ficar maiores, então isso começa a levantar determinada suspeita. É um dorama muito gostoso de assistir, também é pequenininho, rapidinho você assiste. É bem cativante, cada vez que você assiste um episódio quer assistir mais para saber mais, e eu super indico. Seguindo o nosso terceiro J-drama, esse mini-drama é muito gostoso, se chama Fantasma do Amor, e ele gira em torno de Momoko e Kei Hase. Momoko é uma menina sonhadora que trabalha em um café em um hotel de alto nível. Ela atende pessoas todos os dias de diferentes formas, homens e mulheres bonitos, mulheres bonitas, casais em ascensão, casais que já são formados na sociedade há muito tempo. E ela vive suspirando, pensando como é que será a vida dela quando ela conseguir alguém. O sonho dela é ter uma paixão verdadeira, um amor concreto, algo que seja muito bom para a vida dela. Ela mora sozinha, então já viu que ela fica noites e noites pensando nesse príncipe encantado. Acontece que Kei Hase é um rapaz que também trabalha nesse hotel, mas ele é um funcionário de alto nível desse hotel. Então ele só lida com as coisas importantes e as pessoas mais importantes. Então ele está sempre atendendo essas pessoas de alto escalão que vão se hospedar nesse hotel. Claro que os eventos também ficam a cargo da responsabilidade dele, pelo fato dele ter um padrão, né, muito elevado. Acontece que certo dia,
Momoko vai para o terraço lá do hotel, olhar a vista e tudo mais, e chegando lá, ela vê Keihaz. Keihaz tá bem na pontinha e ela pensa que ele vai tentar se jogar. Então ela tenta salvar ele e acontece que no meio de tentar salvá-lo, acontece um beijo. Agora, gente, é o beijo, porque vocês sabem que quando acontece um beijo, é o surto, né? Porque demora muito a acontecer, mas foi tão rápido. Pior que, depois desse beijo, Momoko não sabia que Keihaz trabalhava lá no hotel. Ela nunca tinha visto ele, foi a primeira vez. E ela não viu muito bem o rosto dele porque estava muito escuro. Então começou a caça desesperada dela atrás desse cara. Ela saía perguntando, saía olhando pelos cantos do hotel, se ele era um cliente, se ele era um funcionário, enfim, qual era, né, o status dele ali dentro daquele hotel. Depois de alguns dias, ela suspirando e pensando naquele beijo que ficou na cabeça dela, ela conseguiu descobrir que ele trabalhava lá no hotel e foi tirar satisfações, né? Foi perguntar o que é que tinha acontecido, o que é que ela era para ele, porque ela já criou 1 milhão de esperanças. Enfim, chegando nele, ela questionou ele sobre o beijo e tudo mais. Ele foi extremamente frio com ela, extremamente indiferente e tratou ela super mal. Então ela ficou, tipo, muito chateada, claro, né? Pensou o quê? Ah, esse cara não quer nada comigo. Começou a cortar as esperanças e viver a vida dela no trabalho dela. Só que, ultimamente, aconteceram muitas coisas que fizeram com que eles se encontrassem. E toda vez que eles se encontravam, ela pensava no beijo. E outras coisas aconteciam. Então, aos pouquinhos, eles começaram a ir cada vez mais entrando na vida do outro, mesmo que sem querer. E aí, Keihaz começou a ter um sentimento por ela, começou a ter um interesse, foi até a casa dela, eles ficaram, namoraram e tudo mais. Só que existiam muitas imparcialidades, tanto na vida dele, ele tinha os motivos dele para ser frio, e ela tinha os motivos dela para ser sonhadora. Então, os opostos se atraíram e eles meio que aprenderam um com o outro, com suas diferenças, e conseguiram ter um relacionamento bem legal. Muitas coisas acontecem, mas, gente, você ri, você tem raiva, você torce, você quer que eles se separem. É muito legal. Também é pequenininho, passa bem rapidinho. Em qualquer momento do seu dia você consegue assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar dele. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de curtir, deixar aqui o seu joinha no vídeo, que isso é muito importante para o crescimento e para que eu traga novas coisas para vocês. Vamos agora para o quarto J-drama da nossa listinha. Nosso próximo dorama se chama Não Se Pode Fugir do Amor. Vai falar de Naru, que é uma estudante universitária que tem como sonho um trabalho fixo, que ela fuja dos empregos de meio período, já que ela já passou por vários, mas ela tem alguns sonhos a serem realizados e ela só vai conseguir esses sonhos com um trabalho fixo. Acontece que ela passa por uma situação onde ela conhece o futuro chefe dela, e esse futuro chefe dela, ele é bem excêntrico, porque ele faz umas loucuras meio estranhas. Ele não consegue se apaixonar por ninguém, se fixar em ninguém, porque ele tem um trauma. E esse trauma surgiu de um relacionamento que ele teve, que futuramente ela consegue descobrir sobre ele. Acontece que, em meio a uma situação, ela vai lá, trabalha na empresa dele, e as pessoas, elas já estão acostumadas com o jeito bipolar dele, mas ela tá chegando agora, então ela ainda tá se adaptando com esse jeito dele, com a pessoa dele. E pra ela fica meio que, será que eu tô no trabalho certo? Será que o que eu tô fazendo é correto? Será que eu não deveria estar procurando outros trabalhos, outras coisas que me deixem mais satisfeitas? Então ela decide que ela vai dar o seu melhor, que ela vai fazer de tudo para que aquele trabalho dê certo, para que ela consiga ficar lá fixamente. Ela já está começando a gostar daquele trabalho, está tendo desejo de pertencer ali. Então ela começa a dar mais de si,
começa a ajudar mais, a estar mais presente. E os colegas de trabalho começam a perceber, o próprio chefe começa a perceber. A partir do momento que ele percebe, ele vai mudar um pouquinho o jeito como ele trata ela e o jeito como ele se envolve com ela. Ele vai começar a dar um pouco mais de abertura para ela saber da vida dele. Coisa que os outros funcionários já sabem, porque eles têm tipo um relacionamento de amigos. E isso é muito legal, deixa aquele clima mais interessante. Acontece que ele tem uns rolos na vida dele. Esses rolos meio que envolvem ela sem querer. E aí ela termina indo na casa dele, conhecendo a família dele e tudo mais, e descobrindo o que aconteceu. Cada vez mais ela se atrai mais a ele e mais ao trabalho. Só que aí surge a oportunidade dela trabalhar o trabalho fixo na empresa anterior que ela trabalhou como meio período. E aí ela fica super feliz e tudo mais, e fica pensando seriamente se ela vai deixar aquele emprego para ir para o outro. Só que aí, nesse meio tempo, ela descobre que um cara que se fazia de melhor amigo dela, de pessoa mais próxima na outra empresa, foi por causa dele que ela não conseguiu trabalhar lá fixo. E aí ela fica com raiva, lógico, ela fica super chateada. E aí esse chefe dela, que é muito fofo, vai lá, ajuda ela, mostra a ela que ela ainda tem a oportunidade na empresa dele, o tempo que ela quiser. E aí ela começa a se apaixonar por ele. Ele também começa a se apaixonar por ela, pela pessoa dela, pelas coisas que ela faz, a maneira como ela trabalha. E eles vão se aproximando e isso vai gerar um relacionamento. Só que no início vai ser um pouco conturbado, porque ela tem que aprender coisas sobre ele que ela ainda não deixou bem claro. E ela meio que cobra dele isso. Então faz com que aquele relacionamento se torne uma coisa, né, não forçada, mas uma coisa assim que vai acontecendo naturalmente, que vai sendo apoiada pelos outros funcionários que são tratados como amigos. E isso contribui muito para que o relacionamento deles dê certo. Gente, é um doraminha muito gostoso, porque a gente ri bastante com as loucuras dele. Ele é meio pirado, mas eu gostei muito. Eu assisti bem rapidinho, no instante passa. E você consegue assistir em qualquer momento, né? Essa aqui é a parte boa do mini drama. Eu super indico esse drama, porque é muito legal. E agora nós vamos para o último draminha da nossa lista. Nosso último draminha se chama The Triviette Date. Fala sobre Haru, que é uma moça que está desiludida da vida, porque o homem que ela queria, o homem que ela estava apaixonada, está se casando com outra mulher. E eu vou dizer mais ou menos como é. Não é que ele fosse um cara que traiu ela e tudo mais. Ela idealizou algo sobre ele e ela pensou que daria certo. Acabou que não, então ela ficou pensando que nenhum homem prestava. E o fato dela pensar que nenhum homem prestava começou a ver os homens de uma forma diferente. A maneira como ela via eles era assim. Toda vez que ela via um homem, ela pensava: esse cara tá falando isso porque ele quer isso e isso. Esse cara tá falando isso porque o interesse dele em mim é desse jeito e desse jeito. Ela começava a pensar que as abordagens dos homens com ela, todas tinham uma segunda intenção. Então ela botou na cabeça dela que ela não ia mais se apaixonar, que ela não ia ter mais um relacionamento. E toda vez que ela via um homem, ela dizia: show de mim. E aí, acontece que a vida é cheia de surpresas. E a avó dela tem tipo uma pensão, uma pousada, uma coisinha assim. Só que a avó dela, ela vai viajar. E aí, quem vai tomar de conta da pensão? Haru. Quando Haru chega lá, gente, tem 3 beldades lá, lindíssimos, que moram não, né? Que estão hospedados lá nesse pousado, hotel, enfim. E aí ela começa a pensar, ela diz à avó dela: mas vó, eu vou ficar morando com 3 homens. E ela diz: ah, você vai ter que tomar de conta da pousada, porque eu tenho que viajar, não é reembolsável e tudo mais. E aí ela tem que ficar. Ela trabalha num pet shop, e as pessoas que trabalham lá nesse pet shop são bem próximas dela, mas ela meio que no dia a dia vivencia com outras pessoas, além das pessoas que trabalham com ela, né? Claro. Só que ela tem uma amiga que é muito próxima dela, que fica
tipo, vamos dizer, ditando as coisas pra ela, de esse carinha tá querendo isso, não faça isso, senão você vai se machucar dessa maneira, esse carinha não presta por isso. Então ela fica meio que querendo abrir os olhos de Haru, mas Haru, ela tá com a ideia formada na cabeça dela de que ela não quer um relacionamento. O problema é, os 3 caras são bonitos, e os 3 caras têm profissões que são profissões que atraem mulheres. Um deles é bartender, ele é dono de um bar e ele faz os próprios coquetéis. Foi algo que ele tinha como vontade e conseguiu desenvolver e se tornar dono de um bar. O outro é um vocalista de uma banda de rock pop. E, gente, também é muito fofo. E o outro é um cabeleireiro. Os 3 têm os seus toques de sedução e tudo mais. E ela se vê perdida porque eles criam um laço, um vínculo, um relacionamento. E isso vai tornando eles cada vez mais próximos, cada vez mais juntinhos. Isso é um problema, porque em algum momento ela vai ter que escolher alguém. Só que ela, toda vez que ela se aproxima deles, ela pensa, esse cara quer isso, isso e isso. Então ela meio que diz na cara dura assim, não faz isso porque tá errado. A maneira como você trata determinada menina tá errado. Ela se mete numas tretas, nos problemas por causa deles. E isso faz com que ela meio que se aproxime deles, porque ela desmascara a situação e ela diz a eles, a maneira que você se comportou naquele determinado dia, naquela determinada hora, foi errada. Então você não pode fazer isso e isso. Isso faz com que eles consigam visualizar mais sobre eles e observar que aquele comportamento realmente não está correto, não foi correto. Isso meio que torna eles mais atraídos por ela, porque é algo que ninguém percebeu, mas ela é uma pessoa que recém chegou e já conseguiu dizer na cara deles, tá errado. Então isso faz com que eles fiquem mais próximos dela e ela continua no impasse. Eles criam um vínculo muito lindo, eles dividem muitas coisas legais, eles aprendem muitas coisas um com o outro. E o final também é muito legal, que eu não vou dizer que se você quiser você vai ter que assistir, mas eu já digo logo de cara que você ri, você tem raiva, você fica satisfeito, você torce. Às vezes você pensa que até vai ser um trisal, às vezes você pensa que vai ser só um casal, um quadrisal. Enfim, você fica pensando as possibilidades que cada um tem. E é muito bom, gente. Por hoje eu vou ficando por aqui. Agradeço a você que assistiu esse vídeo. Mais uma vez, não se esquece de curtir, de comentar. Não se esquece de inscrever para que eu possa estar trazendo para vocês novas coisas, novos doramas. Coloquem aqui nos comentários qual dorama que você quer que eu faça uma resenha. Você quer que eu fale sobre o quê? Algum ator, alguma atriz, algo que você queira que eu traga aqui no canal. Pode colocar aqui nos comentários. Eu agradeço por você estar aqui até agora. Um beijo e até o próximo vídeo.